Canal do Bora na área, no vídeo de hoje lhes trago Joe Bellingham seguindo os passos do irmão. Rapaz, like no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante e compartilhem com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais. Muito obrigado, gratidão a todos que vêm chegando aqui no canal. Bora lá. Rapaziada, o Borussia Dortmund anunciou, o Joe Bellingham na última terça-feira, tá? Ele que é irmão do Jude Bellingham, hoje no Real Madrid. E por que eu disse que ele está seguindo os passos do irmão? Para quem não sabe, o Bellingham, ele vai para o Borussia, estava numa equipe da Inglaterra, ele vai para o Borussia e depois ele vai para o Real Madrid, E o Joe Bellingham seguindo os passos iguaizinhos, numa equipe inglesa, no Sunderland, ele vai pro Borussia Dortmund e quem sabe, ele vai para o Real Madrid no futuro. Vamos falar um pouquinho sobre o Joe Bellingham nesse vídeo, tá bom? Ele vai jogar no Mundial de Clubes, já vai estrear pelo Borussia no Mundial de Clubes e adivinha contra quem, tá? Ele tem 19 anos e ele vai estrear contra o Fluminense, é isso mesmo, contra o clube carioca, tá? Ele vai também jogar contra o Mamelodi Sundowns e o Ulsan da Coreia do Sul, tá? Então o Joe Bellingham ele estreia já nesse Mundial de Clubes, tá bom? O Joe Bellingham ele já foi bastante testado no Sunderland. Ele tem 116 jogos, tá? No Sunderland em 2 temporadas. Ele tem 11 golzinhos e 7 assistências, tá bom? O Joe Bellingham, aí você percebe que ele é um jogador de característica um pouco diferente do irmão. Na minha opinião, o irmão dele é um pouco mais goleador, é um centroavante, é um meia que finaliza mais, que pisa mais na área. Ele até tem essa característica, só que o Bellingham tem aquele faro maior de gol para o meio-campista do que o Jobe. E o que pega é a questão da pressão sobre o atleta, O Bellingham hoje, se não me engano, tem 21 anos. O Bellingham chega no Real Madrid com 20. Não, o Bellingham hoje tem 20 anos ou 21. Ele chega no Real Madrid com 19, Então o Bellingham chega no Real Madrid mais novo do que o Jobe está chegando no Borussia, O Bellingham, o Jude chegou mais novo no Borussia e chegou novinho também no Real Madrid. Foi uma passagem rápida do Bellingham pelo Borussia, mas voando lá na equipe alemã. E o Jobe agora chegando com 19 anos já no Borussia, tá? O que pega é a pressão, porque você tem um irmão que um pouco mais velho que você, que já deu certo no futebol, que já está hoje no maior clube do mundo, sendo uma das principais peças do elenco. Você tem um irmão que já deu certo também na seleção, sendo também um dos principais jogadores da seleção da Inglaterra. Você tem um irmão que só ele vale praticamente tudo, só o salário dele cobre o seu, só o valor de mercado dele cobre o seu. Então a expectativa é quando você é contratado pelo mesmo clube que o seu irmão foi praticamente revelado para o futebol, assim, na questão de mídia, na questão de aparecer muito, você é contratado pelo mesmo clube e a expectativa da torcida é: nossa, que esse seja tão bom contra o outro. Só que a gente tem que ter as características do jogador, O Joe é um jogador que cadencia mais essa bola. É um jogador que não tem essa explosão que o Bellingham tem. O Bellingham tem bastante explosão. Muita gente não percebe isso, mas o Bellingham tem explosão. O Bellingham é um meia que, apesar do seu tamanhão, um cara forte, um cara de porte físico avantajado, ele é um cara que tem bastante explosão. É um cara que tem muita força física. Então ele consegue usar essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue usar a velocidade com a força física para ganhar esse disputa de corpo. Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Eu não sei se o torcedor do Borussia vai ter essa paciência, porque a gente vive numa sociedade que, se o irmão for muito bom, o outro também tem que ser um craque, E a gente tem exemplos aí de muitos craques brasileiros que tiveram filhos que não deram muito certo no futebol, que não vingaram, ou que foram para outra posição, ou que seguiram no futebol, mas depois teve que sair do meio do futebol por conta da pressão, E eu acho que é muito ruim isso. A galera pesa um pouco a mão. Tomara que lá fora seja diferente, a questão com o Joe Bellingham seja diferente, que a torcida do Borussia tenha um pouco de paciência, de entender que são outro jogador, que tem outras características, que são jogadores diferentes, embora jogam praticamente na mesma posição, tem outras características, O Bellingham, o Jude,
é um cara que pisa mais na área, é um cara que finaliza, é um cara que tem um bom cabeceio, né? É um cara que pode jogar de falso 9, é um cara que pode jogar de centroavante se precisar, porque ele tem essa característica, ele tem essa virtude. O Job, ele é um cara que tem um bom passe, também sabe fazer gol, mas não do mesmo faro que o Bellingham. Tem outras características, é um cara que tem boa marcação, tem boa ocupação de espaço, é um cara que sabe acelerar. São jogadores que, pode ser que tenha alguma coisa ou outra que simila os dois, mas são jogadores diferentes, né? E outra, quando o Borussia acha o Jude Bellingham, ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Jude Bellingham. Ninguém conhecia o jogador. E aí ele explode no Borussia. O Job a galera já conhece porque ele é irmão do Bellingham. Entendeu? Então é mais fácil pro Borussia achar o Job do que foi pra achar o Bellingham. Então meus parabéns também pros olheiros do Borussia. Foi muito mais difícil você achar o Jude Bellingham, né? Porque o Jude Bellingham ele era desconhecido. Então é mais fácil você achar o Job por ser irmão do Jude, né? Então, meus parabéns aos olheiros do Borussia lá atrás, que conseguiram achar o Jude Bellingham. E agora, claro, com uma questão de facilidade um pouco maior por conta do Job ser irmão do Bellingham, conseguiram achar esse jogador também. E eu creio que ele vai dar certo. Eu creio que é um jogador que tem qualidade sim. É novo também, 19 anos. Tá começando no futebol agora, seguindo os passos do irmão. Com certeza, não tô aqui cravando, mas com certeza eles conversaram. Com certeza o Joe perguntou sobre o elenco sobre o clube, como é o elenco do Borussia, como é o clube em si, se é um clube acolhedor, se é um clube bom para você dar esse passo, né? Porque você sai de um Sunderland, que é um time que tem a sua tradição na Inglaterra, mas não é nem quinta prateleira da Europa, para você ir para um time que é a segunda prateleira da Europa hoje, mas que tem uma estrutura muito boa, que é uma liga mais competitiva, né? Uma equipe que tem a sua tradição. Então você tem que saber se é confortável você ir para lá, se é bom dar esse passo, né? Se esse passo que você vai dar vai ser um passo assertivo. Então com certeza eles conversaram bastante e o Jude deve ter aconselhado ele que sim, porque senão acho que não teria tomado essa decisão tão rápido. Foi muito rápida a decisão do Job de ir para o Borussia. Novamente, os goleiros do Borussia estão de parabéns, porque lá atrás, quando acharam o Jude, abriu porta para você achar um outro jogador muito bom, né? Então pensa comigo, você vai lá atrás, acha o Jude, que ninguém conhecia, ele explode no seu clube, você vende ele pro Real Madrid, o maior clube do mundo, e graças àquele belo trabalho de achar o Jude, que era desconhecido, você acha o irmão dele, que pode sim virar um jogador do mesmo nível, um jogador de muito futuro, que é o Job. Então meus parabéns aos olheiros do Liverpool, vocês conseguiram algo em curto, médio e longo prazo. Vocês conseguiram matar, não vou usar esse ditado, mas vocês conseguiram, numa leva só, vocês conseguiram revelar para o futebol dois jogadores muito promissores. Um já é realidade, o outro é promissor, né? Isso é muito legal. Espero que o Job também venha a dar certo, que ele conquiste sua vaga no Borussia Dortmund titular rápido, que ele consiga dar outro passo quando ele por acaso tiver vontade de sair do Borussia, que ele consiga se firmar na seleção como o irmão dele conseguiu, que é muito bom. Imagina você dois meninos com idades semelhantes, 2 anos mais velho, eu acho que o Bellingham, o Jude do Job, separa os dois na idade. Imagina os dois na seleção, os dois tendo importância nas suas seleções, os dois tendo importância nos seus clubes. Pô, pra mãe, então, é um orgulho máximo, né? Pra família, absurdamente maravilhoso. E pros dois também, poder disputar posição, né? E eu acho que o Borussia fez um trabalho muito bom e eu creio que se lapidarem ele, tiverem paciência, o Job pode sim quebrar a casca do ovo e dar uma deslanchada aí como o irmão dele. E eu acho que o Borussia acertou, tá? Mas o Borussia foi naquela situação do desespero. Vou tentar de novo. Pô, às vezes o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Não é exato aquilo lá do que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não é nada exato, é um ditado aí bastante, como eu posso dizer, banalizado, né? É banalizado esse ditado. Às vezes cai o mesmo raio, 2 raios no mesmo lugar, às vezes cai. Então o Borussia quis arriscar,
Não é barato, não foi barato, 33 milhões de euros. Então eu acho que mesmo sendo um valor elevado, é um jogador de 19 anos, é um jogador que está saindo de um país para o outro, que são países diferentes, são competições diferentes, o nível de competição é diferente. Ele estava numa segunda divisão da Inglaterra, agora ele está numa primeira divisão do Campeonato Alemão. Já vai estrear no Mundial de Clubes, com um nível de competitividade muito alto também. Porque o Borussia deve chegar numas oitavas, deve chegar numas quartas, ele vai ter um nível de competitividade muito alto. Então, requer paciência. E eu creio que o torcedor do Borussia Dortmund, parte não vai estar com essa paciência, outra parte sim. Tá bom? Tomara que o Jobe Bellingham dê muito certo no futebol, assim como o seu irmão vem dando certo no futebol. Tá bom? Quem sabe os dois no Real Madrid no futuro aí, olha que legal. Né? Vamos lá. Nem tudo é impossível. Né? Se ele crescer, se ele desenvolver e o Xabi Alonso fala assim, pô, dá uma olhada no Jobe lá. Quem sabe? Futebol é dinâmico. Se o jogador vai bem numa temporada e na segunda temporada, ele já começa a ser visto por times maiores, por times de primeira prateleira. Tá? Então vai muito dele, vai muito da paciência, vai muito de como vão lapidar ele no Borussia, tá? Mas eu creio que ele tem tudo para dar certo no futebol, assim como o Jude. Beleza? Forte abraço, beijo no coração de vocês, valeu, falou.